Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$10.000 por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer o dimensionamento de um DPS para uma zona rural. Muita gente me pergunta isso aqui no YouTube e eu vou responder vocês mostrando quais são os dois principais itens que você tem que dimensionar no DPS para a zona rural. Vamos lá! Então, para a gente definir um DPS para a área rural, a gente tem que pensar o seguinte: eu preciso definir o DPS, logo eu preciso saber qual que é o nível de proteção da minha edificação, pessoal. Não existe definição de tipo de DPS sem fazer isso. Muita gente vem me perguntar, Moacir, qual que é o DPS ideal para a zona rural? E eu sempre vou falar, tem que ser feito o nível de proteção, não tem jeito. Muito provavelmente, essa área na zona rural vai precisar de DPS, porque ela é uma área isolada. Se ela precisa de DPS e se principalmente ela também precisa de SPDA, eu preciso fazer o gerenciamento de risco dessa edificação. Não tem como você definir o seu DPS para a zona rural sem você fazer o gerenciamento de risco, porque aquela área da zona rural muito provavelmente vai precisar de SPDA. Então, a sequência lógica é o seguinte: estou numa área rural, ok? Faço o gerenciamento de risco. Vai precisar de SPDA muito provavelmente. Precisa de SPDA? Aí eu tenho como calcular o meu DPS. Moacir, e se não precisar de SPDA? Aí eu calculo somente o DPS do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês da mesma forma. Com pelo menos um nível de proteção mínimo. Porque aí eu vou estar me resguardando. Então a sequência lógica é essa: está numa área rural. Está numa área rural, vou fazer o gerenciamento de risco conforme a NBR 5419, parte 2. Faço o gerenciamento de risco conforme a NBR 5419, parte 2. Defino meu DPS. Não tem como eu simplesmente pular esta etapa aqui sem antes fazer o meu gerenciamento de risco. Porque aí eu estou numa zona rural. Estou na zona rural. Nessa área rural eu falo assim, eu acho que um DPS de 60k tá ótimo. Muita gente me pergunta, qual que é a corrente que eu defino? A corrente que você define depende do seu nível de proteção do SPDA que você vai ter. Então está diretamente relacionado. Mas não precisou de SPDA, trabalha com o mínimo então. Percebe? Isso é muito importante da gente conseguir definir, sem isso você não define DPS. Tá? Então, a primeira coisa para a gente estar alinhado para a gente começar essa aula é DPS para a área rural. Eu preciso saber qual que é o nível de proteção dessa edificação para SPDA. Consequentemente, eu preciso fazer o meu gerenciamento de risco. Porque uma área isolada igual a essa, muito provavelmente vai precisar de uma proteção contra descargas atmosféricas, pelo menos mínima. Porque é uma estrutura isolada. E estruturas isoladas têm um risco maior de incidência. E aí, eu vou pensar no seguinte: essa área isolada, eu tenho que fazer uma proteção nessa residência, por exemplo, nessa residência. E aí, onde é que eu vou definir os meus DPS? Dentro dos quadros de distribuição das mesmas. Ou em uma caixa separada, mas logo no ponto de entrada delas, para me ceifar isso e proteger os meus equipamentos. Então é dessa forma que eu preciso pensar para definir meu DPS em área rural. Moacir, mas eu vou criar uma zona de proteção aqui onde vai ficar o gado, por exemplo. Crio aqui, coloco, insiro vários captores. Pessoal, isso não vai adiantar. Pode minimizar, mas não vai adiantar. O risco de centelhamento ainda vai existir e principalmente o que afeta mais o gado, por exemplo, é o risco da tensão de passo. E isso aqui não tem como. Você tem que confinar eles. Ficar fazendo proteção em área aberta não tem jeito. Mas o assunto é DPS. DPS ele tem que estar num local onde vão ter equipamentos eletroeletrônicos, que é justamente a existência, a razão da existência do DPS é a proteção de equipamentos eletroeletrônicos na edificação. Então, eles precisam estar nos quadros de distribuição e, consequentemente, alinhados ao aterramento da edificação, aterramento conforme a NBR 5419 e a NBR 5410, que no mínimo precisa ser um anel em volta à edificação. Esta é a lógica para você entender DPS em área rural. Não adianta só pensar assim, vou colocar esse DPS em área rural, a corrente tem que estar lá em cima. Não é assim. Não quer dizer que está em área rural que a corrente vai chegar a 70 kA, que são super raios.
A média do Brasil, segundo o INPE, tá por volta de 15 a 30 kA, no máximo. O mínimo que a NBR 5410 pede pra gente é 5 kA. Então tem que começar a pensar nisso. Não é simplesmente achar que é área rural, eu tenho que meter um DPS lá nas alturas. Não é assim, pessoal. Então o que eu tenho que pensar? Na lógica, estou em uma área rural. Tem um aterramento adequado? Esse aterramento é pelo menos o que a NBR 5410 fala pra gente? Tem que ser um anel em volta pelo menos, porque se não for, eu tenho o risco dessa corrente adentrar cada vez mais na minha edificação e ter riscos também de tensão de passo. Se eu faço um anel em volta, eu jogo essa corrente para cá, a distribuição é mais branda. Esse é o objetivo. Então eu tenho um aterramento adequado? Tenho. Depois que eu tenho um aterramento adequado, eu tenho um quadro de distribuição, eu tenho um espaço para colocar uma caixa com esses DPS e fusíveis? Tenho. Aí sim eu posso dimensionar meu DPS. Para projetar, você precisa pensar na infraestrutura e pensar corretamente, com todos os critérios que a engenharia pede. Caso contrário, a gente vai estar chutando o DPS aqui. Tá? Então, DPS para área rural. Vai precisar? Muito provavelmente sim, porque é uma estrutura isolada. Se for no local com muita incidência de raios ainda, não tem jeito. Tá? Um fator importante que na maioria das vezes faz com que a edificação precise de DPS, precisa de SPDA também, é a tabela 1, que é o fator de localização da estrutura da edificação. E isso é muito relevante para o gerenciamento de risco. Então a gente tem aqui, ó, sempre para a área rural, na maioria das vezes, na verdade, vai ter uma estrutura isolada com nenhum objeto nas vizinhanças. Então o fator CD já é 1. Se for uma estrutura isolada no topo de uma colina ou monte, aí é mais ainda. Porque a probabilidade de líder ascendente ocorrer e o raio existir é ainda maior. Então esses fatores são importantes a gente conseguir pensar. Agora quando a gente tem uma estrutura cercada por objetos mais altos, uma estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixo, num raio de 30 metros, tá? Aí a gente tem esse fator CD reduzido. Mas se a gente está numa estrutura isolada, como é essa estrutura aqui que eu trabalhei no SPDA dela, aí você realmente vai precisar de SPDA. E geralmente dá um nível 3 ou nível 2 de proteção, tá? Mas, Moacir, e se eu verifiquei e diz que não precisa de SPDA? Aí o DPS que você pode trabalhar um DPS mínimo, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que se referenciar para dimensionar meu DPS é em relação à corrente de acordo com o nível de proteção. A NBR 5419, lá na parte 1, ela traz os parâmetros das correntes de pulso de acordo com os níveis de proteção da edificação. Olha só. Cada edificação precisa de um gerenciamento de risco e cada gerenciamento de risco vai resultar num nível de proteção. Exemplo, estou fazendo um SPDA dessa edificação, faço um GR para cá, depois faço um GR para cá, aqui eu vou ter nível 1, aqui eu vou ter nível 2, por exemplo. Então aqui vai ser um tipo de DPS e aqui vai ser outro tipo de DPS, gente. Faço os níveis de proteção. Então, eu tenho que me referenciar na tabela 3 primeiramente para definir corrente de DPS, tá? E aí é o seguinte, o que a norma está falando para a gente em relação a esta corrente de pico? Que é um nível de proteção 1. O máximo de corrente que pode ocorrer de pico nesta edificação está por volta de 200 kA. Muito provavelmente isso não acontece no Brasil, viu, gente? Mas a gente tem que pensar no máximo, no pior caso. E essa corrente acaba que vai se referenciar no nível de proteção adequada para o nível 1, tá? Então tem essas considerações também. Mas eu preciso pensar nisso. Nível de proteção 1, corrente de pico máxima que pode ocorrer nessa edificação de 200 kA. Nível de proteção 2, corrente de pico máxima que pode ocorrer nessa edificação é 150 kA. Nível de proteção 3 e 4 é 100 kA. Percebe que nível de proteção 3 e 4 está muito próximo uma da outra, né? Aqui está a mesma coisa, mas em outros parâmetros também está muito próximo. Essa corrente aqui é a corrente de pico, que a gente chama também de corrente de impulso para a proteção do DPS. Aqui a gente tem os parâmetros de tempo. É uma corrente de 10.350. É a corrente direta do raio, esta corrente aqui. Não é corrente direta. Se fosse corrente direta, seria corrente na forma de onda 8/20, que é uma corrente na forma de onda mais branda, que faz estrago no equipamento, mas é uma forma mais branda. A corrente
10.350 é a corrente direta do raio. Eu estou pensando no raio incidir diretamente nas edificações que eu estou trabalhando. Então, o pico da minha corrente, ela vai variar de acordo com o meu nível de proteção. Se meu nível de proteção é 1, é 200 kA. Se meu nível de proteção é 2, é 150 kA. Se meu nível de proteção é 3 e 4, é 100 kA. É a partir desta corrente que a gente vai definir a corrente do DPS para a área rural. Tá? Não é chutando. Porque na maioria das vezes o pessoal me pergunta chutando. Vamos colocar um de 60 que é padrão. Não é padrão. Eu preciso saber o nível de proteção do meu SPDA na edificação. Não tem jeito. Moacir, não deu o que precisa de SPDA. Se eu fosse você, trabalharia com pelo menos um nível de proteção 4. Porque eu vou estar resguardado de qualquer situação que venha ocorrer de incidência de raios até próximo, até nas linhas. E você vai entender o porquê disso, tá? Então, primeira coisa então, definir o nível de proteção da minha edificação. Aí eu olho na tabela 3 e vejo as minhas correntes. Através das minhas correntes eu faço meu dimensionamento. Na hora, e isso sabendo que meu aterramento está conforme 5419, gente. Eu estou neste passo aqui já sabendo que meu aterramento está conforme 5419. E aí eu vou para o próximo passo. O próximo passo é o que está na parte 4 da NBR 5419. Que é o seguinte, lembrando que a NBR 5419 tem 4 partes. Na parte 4 da NBR 5419, de acordo com estudos da própria IEC, que a gente pode ver aqui, ó, 2814/10, nós temos o seguinte, quando eu tenho uma descarga atmosférica direta na minha estrutura, parte desta corrente, 50% dela, vai para o subsistema de aterramento. Presta atenção na imagem. 50% dela vai para o meu subsistema de aterramento, que é pelo menos um anel em volta da minha edificação. E os outros 50%, Moacir? Em média, os outros 50% entram na minha edificação. E essa corrente que entra na minha edificação, que é uma corrente 10.350, é uma corrente direta do raio, quem que precisa estar aqui para eu fazer a devida proteção? O meu DPS. Então, eu vou definir o meu DPS de acordo com 50% da corrente de pico, que é dada de acordo com o nível de proteção. Que corrente de pico é essa? É esta corrente de pico aqui que você está vendo. Então, eu defino meu DPS de acordo com o nível da corrente de pico. Só que é 50% dessa corrente de pico. Porque os outros 50%, em média, ele vai diretamente para o aterramento. E o restante dos 50% ele entra na edificação. E aí, esse 50% que entra na edificação, ele é dividido pelos cabos existentes. Se eu tiver fase neutro entrando na edificação, ele se divide entre fase neutro. 50% vai para a fase, 50% vai para o neutro. É natural. No nó é assim que acontece. Se eu estou com 4 cabos, aí existe essa divisão por 4. Se está entrando 3 cabos, a divisão é por 3 desta corrente. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês conseguirem entender. Mas a ideia é, se eu tenho um nível de proteção, eu sei qual que é a corrente de pico. Se eu sei qual que é a corrente de pico, eu sei que 50% dela pode entrar na edificação. Sabendo que 50% dela pode entrar na edificação e eu sabendo a quantidade de cabos que entra nela, aí eu consigo saber exatamente qual que é a corrente que muito provavelmente em um ponto máximo vai passar em cada cabo. Sabendo disso, eu tenho DPS para cada cabo que eu vou instalar. É dessa forma que a gente calcula a corrente em área rural e também em área urbana. É a mesma coisa. Mas é essa a ideia principal. Não é porque está numa zona rural que muda tudo. O pessoal não muda. O processo é o mesmo. Eu preciso de ter um subsistema de captação, um subsistema de descida e aterramento da mesma forma. O meu aterramento tem que ser conforme 5410 da mesma forma. Então vamos para um exemplo. Aqui eu já mostrei para vocês o DPS que eu vou utilizar e a característica dele. Por que eu vou fazer isso? Vamos ao exemplo? Vamos supor que você tenha uma área rural, um SPDA nível 3 trifásico com neutro aterrado, né? Pode ser que tenha outro tipo de alimentação, mas vamos supor que numa área rural esteja desse jeito. E aqui eu estou fazendo para ficar mais fácil para vocês conseguirem entender. No nível 3, olho lá na tabela 3, a 5419 parte 1. A corrente de pico é 100 kA.
Sabendo que 50% da corrente pode retornar para a edificação, 100K dividido por 2 dá 50K. Então, essa é a corrente que pode entrar na minha edificação, não é verdade? As fases e o neutro vão conduzir essas correntes de descarga. Então, no nó, ela vai se dividir. 50 por 4 dá 12,5. Se eu tenho 12,5, esse 12,5 é de corrente de impulso, porque é a descarga direta do raio. Essa descarga aqui é a direta do raio que pode acontecer no nível 3. Logo, a minha corrente de impulso vai ser 12,5 do meu DPS, ou acima. É uma corrente 10,350. Então, olha o passo a passo. SPDA nível 3, fiz o gerenciamento de risco. O sistema que entra na edificação é um trifásico com neutro aterrado. O nível 3 é 100Ka. Beleza, olhei na tabela 3. Corrente que retorna é 50K para a edificação. Pega esse 50K e divide pela quantidade de cabos que eu tenho. 3 mais 1 dá 4. 50 por 4 dá 12,5. Se eu tenho 12,5, a minha corrente de impulso do meu DPS tem que ser pelo menos de 12,5. E qual que é a corrente de impulso de DPS que tem 12,5? É o DPS classe 1 mais 2. Aí eu tenho que estar relacionado com a quantidade de corrente que eu acho, tem que estar relacionada com os fabricantes que eu tenho. Não adianta eu inventar um DPS do estilo que você vai olhar na tabela do fabricante, não vai ter. Então, o meu DPS aqui nesse caso, ele tem que ser de 12,5K pelo menos de corrente de impulso. Tá? E isso a gente acha demais em DPS classe 1/2. O DPS classe 1/2 é aquele DPS que vai proteger contra a corrente direta do raio, que são as correntes 10,350 de forma de onda, e corrente indireta do raio, que são as correntes 8/20. Ele é um DPS que a gente pode considerar como um DPS varistor, tá? Existe demais e ele é mais barato no mercado e muito funcional. Neste caso aqui, não há necessidade de DPS para o neutro, já que o neutro está aterrado. Mas para as fases, sim. Então, neste exemplo com o neutro aterrado, eu ia trabalhar com DPS aonde? Com DPS apenas nas fases. Moacir, quero colocar um DPS para o neutro por precaução. Pode, não tem problema, né? Você coloca para o neutro vai para a terra do mesmo jeito, né? Mas aí você vai estar se resguardando caso ocorra algum ponto que não for diretamente aterrado. Este é o caso. Então aqui nesse exemplo, para a zona rural, estou trabalhando com DPS com corrente de impulso de 12,5Ka. Tá vendo que não é aquela loucura do DPS de 60? Porque isso depende do tipo de edificação, do nível de proteção que eu estou trabalhando, tá? Mas se passar disso, Moacir, se passar de 12,5Ka de corrente de impulso, que é a corrente de descarga direta do raio, se passar, gente, não tem DPS classe 1/2 acima de 12,5Ka, não tem fabricante que faz isso. Logo, eu vou para um DPS centelhador, porque ele vai ser apenas um DPS classe 1, não tem jeito, tá? Então o DPS centelhador é utilizado só como DPS classe 1. A vantagem dele é que ele não se desgasta com o uso e a corrente de dimensionamento dele é também uma corrente de impulso. Não existe DPS centelhador classe 2 ou classe 3. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque se a corrente do raio, se eu estiver no nível de proteção 2 e no nível de proteção 1, aí eu já vou precisar usar este cara aqui. Se eu estiver no nível de proteção 3 e estiver no nível de proteção 4, aí eu posso usar um DPS classe 1/2. Que vai ser DPS mais baratos e que vão atender perfeitamente o meu nível de proteção. Mas se eu tiver um nível de proteção maior, aí eu tenho que usar um centelhador. Eu não tenho escapatória, porque aí eu tenho apenas um DPS classe 1 a ser trabalhado lá. Moacir, classe 2, utiliza para os outros quadros de distribuição. Pelo menos o quadro de distribuição principal, que está naquela área, na zona rural, ele vai ter um DPS classe 1, tá? Para justamente proteger contra corrente de descarga direta e alto valor de corrente. Aqui, por exemplo, a gente tem uma corrente de impulso de 100Ka, gente. Olha só, é uma alta corrente de impulso, tá? Para esse tipo de DPS aqui da Clamper de 100Ka. Isso é importante a gente prestar atenção. Quando começa a aumentar meu nível de proteção, aí eu começo a trabalhar com DPS com corrente de impulso maiores. Esta é a lógica. De acordo com os cabos que entram na edificação, com 50% da corrente que retorna e com o nível de proteção calculado, né? Então eu preciso pensar em todos esses detalhes. E aí tem uma outra questão, que é o nível de proteção do DPS. Eu tenho o nível de proteção da edificação e eu tenho um nível de proteção, que é a tensão de proteção do meu DPS, que é este cara aqui também que eu preciso pensar.
A tensão de operação, ela vai estar de acordo com a tensão existente lá. Esse aqui eu nem vou entrar nisso sobre, porque é tranquilo. Se eu estou numa região 127, 220, eu trabalho com 175 volts. Se eu estou numa região 220, 380, eu trabalho com 275 volts. Isso aqui é mais tranquilo. Mas a hora que eu chego na tensão de proteção, né, ou chamado nível de proteção do DPS, eu preciso pensar também. Isso aqui é quanto de tensão máxima que os DPS deixam passar nos seus terminais. E eu preciso pensar nisso para não danificar os meus equipamentos. Além da corrente, eu preciso pensar no nível de proteção. E para a gente pensar no nível de proteção, eu tenho que saber qual que é o nível de suportabilidade de impulso desses caras. Ou seja, dos equipamentos que estão dentro da minha edificação. Como assim, Moacir? O que significa isso? Cada equipamento que está dentro de uma edificação na zona rural tem um nível de suportabilidade de impulso. Ou seja, tem um máximo de tensão que eles suportam transitoriamente. E isso vem do próprio fabricante. Como é que eu vou saber essa informação? Tabela 31 da NBR 5410. Por que eu preciso saber disso? Para saber qual que vai ser o nível de proteção do meu DPS. E vai ser fácil você conseguir entender, você vai entender tranquilo. Presta bastante atenção. O DPS ele deve ter um nível UP, que é aquele que eu mostrei para vocês na imagem ali, menor do que o equipamento suporta. Porque se for menor, ele não vai deixar passar uma tensão que danifica o equipamento. Então aqui, por exemplo, são equipamentos que são conectados na tomada. Se você tem dentro da área rural só equipamentos que são conectados na tomada, se você está numa região 127, 220, a suportabilidade de impulso desses equipamentos vindo do próprio fabricante vai ser 1,5 kA. Se você está numa região 220, 380, vai ser 2,5 kA. O que isso quer dizer? O máximo de impulso que eles aguentam sem se danificar é este, em kV. Tá? Aqui já são equipamentos que devem ser alimentados diretamente, motores. Se você está num galpão, numa zona rural e está cheio de motores, a suportabilidade de impulso deles é maior. Então os DPS eles têm que estar menor do que essa suportabilidade de impulso de acordo com o nível de tensão desses motores. Tá? E aqui são equipamentos que são alimentados na entrada da minha instalação, diretamente na entrada da instalação. Aqui, por exemplo, a gente pode pensar no equipamento que está próximo do meu padrão de medição da instalação. Aí já tem nível de suportabilidade de impulso maior ainda. Mas eu não costumo trabalhar com esse não, porque aqui eu estou muito brando. Eu costumo trabalhar com pelo menos este aqui para o caso de motores e este aqui para equipamentos de tomada. Tá certo? Então vamos lá. Todo DPS deixa passar uma tensão nos seus terminais. Isso é natural. Só que essa tensão não pode ser maior que a tensão que os equipamentos suportam. Tá certo? Então vamos supor que você escolha um DPS de 1,2 kV na sua zona rural, tá? Mas na tabela é 1,5 máximo que eles protegem. O equipamento tá beleza. O equipamento vai estar protegido neste caso. Uma observação é, quanto menor é o nível de proteção do meu DPS, o meu nível de tensão, melhor é esse DPS. Vamos supor que você olhou lá, os seus equipamentos suportam isso, mas o seu DPS deixa passar isso. Tá ok, gente. Porque aí esse 1,2 kV transitório no equipamento não vai afetar, porque o meu equipamento suporta 1,5 kV. Eu tenho que pensar nisso também, na minha proteção do DPS para a zona rural. Tem que pensar nível de proteção e na corrente de descarga aliada com o meu nível de proteção do DPS. É só assim que você vai conseguir dimensionar o seu DPS na zona rural de forma correta, sem chutar corrente e sem chutar nível de proteção. É com cálculo de acordo com a NBR 5419. Moacir, não deu proteção por SPDA. Faz pelo menos um nível 4, gente. Se resguarda. Mesmo que não tenha dado, faz pelo menos um nível 4 de impulso, de corrente de impulso, que é este aqui, ó. Este cálculo. Faz pelo menos um nível 4. Se não deu SPDA, faz um nível 4. Que você compra um DPS classe 1/2, que é mais barato e que vai proteger tranquilo a sua edificação e você vai estar resguardado, tá? É isso, espero que você tenha entendido de uma vez por todas como que dimensiona o DPS para a área rural. É conforme o dimensionamento de qualquer edificação. Tem que ser feito o nível de proteção, tem que ser calculado esse nível de proteção e verificado quais os cabos que entram nessa edificação para você definir corrente. Tenho também definir o nível de tensão e através desse nível de tensão eu defino meu nível de proteção, de acordo com o máximo do que o meu equipamento suporta, relacionado com o que o meu DPS deixa passar. É desse jeito que a gente dimensiona o DPS em qualquer lugar, inclusive para a zona rural. Espero que você tenha aprendido. Deixe sugestão aqui embaixo nos comentários. Deixe seu feedback do vídeo aqui embaixo também.
curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você conhece para divulgar ainda mais essa mensagem e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Uma coisa importante, se inscreve nesse canal, se inscreve para você receber mais notificações porque toda semana eu mando um vídeo novo aqui para vocês relacionados a projetos elétricos, tá certo? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.